Olá, pessoal. Meu nome é Breno, eu estou na coordenação do programa de pós-graduação em Gestão de Organizações Públicas. O objetivo desse vídeo é sanar algumas dúvidas referentes ao nosso programa de doutorado, nosso curso de doutorado profissional em Gestão de Organizações Públicas, um curso que nós temos a grande satisfação de anunciar que o edital estará aberto a partir do dia 13. O edital já se encontra na página do PPGOP e foi um projeto, um trabalho que envolveu muitos professores do programa, com a parceria sempre da Universidade Federal de Santa Maria, um programa que é um programa pioneiro, tanto na Universidade Federal de Santa Maria, que é o primeiro programa de doutorado profissional na Universidade Federal de Santa Maria, e o primeiro programa de doutorado profissional em gestão pública no Rio Grande do Sul. Na realidade, nós temos somente 2 programas no Brasil que foram abertos ao mesmo tempo, que é o Programa de Gestão de Organizações Públicas da UFSM e o programa da UNB, que está sendo aberto também, de doutorado profissional em universidades federais no Brasil. Tá? Então, é uma grande satisfação para a gente poder abrir esse programa e poder contribuir com todos para a formação de uma sociedade melhor, de uma gestão pública mais eficiente. Esse é o nosso perfil de trabalho. Bem, mas o nosso objetivo aqui é esclarecer essas dúvidas. Então, o primeiro ponto que eu quero relatar para vocês é que nós estamos fazendo um programa de doutorado profissional. O que ele diferencia o doutorado profissional de um mestrado profissional? A diferença básica desse doutorado é que no mestrado, como é um período de 2 anos, todo o trabalho, e isso nos diferencia de um acadêmico, todo o trabalho de um profissional ele tem que gerar um produto tecnológico. Ele gera uma dissertação e uma tese e um produto tecnológico. Tá? O acadêmico ele não necessariamente precisa fazer isso. Ele faz um diagnóstico, faz um relato da situação e discute os achados junto à teoria em si. Esse é um trabalho acadêmico. Tá? Um trabalho profissional, ele precisa, a partir desse diagnóstico, ele precisa propor uma ferramenta ou melhorias de gestão. Tá? Então, essa é a diferenciação do acadêmico do profissional. Logicamente, nós temos perfis de alunos diferentes, nós temos processos internos diferentes, mas esse resultado final é bastante diferente. Tá? Não significa que um seja melhor que o outro, eles têm perfis e características diferentes. Do nosso ponto de vista, nós somos um programa profissional, nós temos o mestrado profissional e agora nós temos o doutorado profissional. Qual que é a diferença do mestrado profissional para o doutorado profissional? O mestrado profissional, você tinha que desenvolver uma ferramenta. Então, todo o trabalho você faria um diagnóstico e desenvolveria uma ferramenta de trabalho. Como era um período de 2 anos, é impossível que o aluno, ou muito difícil que o aluno aplique essa ferramenta. Tá? Então, o mestrado profissional em gestão pública, ele termina com uma construção de uma ferramenta a ser implementada numa organização pública. O doutorado profissional, por outro lado, ele tem outra característica. Ele tem 4 anos, então nos 2 primeiros anos, o aluno vai desenvolver essa ferramenta, vai defender essa ferramenta perante uma banca formada de 4 professores, no mínimo 4 professores, e a partir dessa defesa, das modificações que a banca vai sugerir, ele vai implementar essa ferramenta e vai avaliar o resultado. Então, o mestrado ele cria a ferramenta. No doutorado também ele cria uma ferramenta, logicamente mais robusta, e ele vai implementar e avaliar. Então, essa é a diferença básica entre o mestrado e o doutorado. Eu não sei o que é um produto tecnológico, o que se faz um produto tecnológico. Aqui na página do programa, nós temos algumas características de produto tecnológico. Então, vocês veem, sempre vocês vão ter dúvidas, a página do programa é bem explicativa. Então, aqui na página do programa, vocês têm o que são produtos tecnológicos. Tá? Vocês têm um vídeo meu explicando quais são os produtos tecnológicos, o que são produtos tecnológicos, orientações de produtos tecnológicos feitos pela área, a nossa avaliação pela CAPES, área 27, tá? A CAPES, a área de administração de empresas, administração pública de empresas, ciências contábeis e turismo. E aqui você tem alguns produtos tecnológicos desenvolvidos pelo PPGOP. Logicamente, a gente vai aperfeiçoando esses produtos tecnológicos, mas esses são alguns que vocês possam ter de base
para poder trabalhar e desenvolver os produtos tecnológicos em si. Tenho claro em mente, eu quero fazer um doutorado profissional, eu quero desenvolver uma ferramenta, eu quero desenvolver um aplicativo, eu quero desenvolver uma forma melhor de conduzir os processos, eu quero gerar alguma melhoria na administração pública, mas essa melhoria tem que ser viável e factível. E ela vai ser implementada. Então, eu preciso ter algumas características. Eu tenho que saber o que eu quero fazer, se isso é viável de se fazer na organização ou na sociedade, ou aonde eu quero vou aplicar, e eu vou ter que avaliar esse resultado. Por quê? Porque o impacto social é fundamental desse processo. Que impacto nós estamos gerando? Que tipo de resultado nós estamos gerando para a sociedade? Então, isso é importante que vocês tenham em mente a partir do momento que vocês queiram fazer um doutorado profissional e queiram desenvolver um trabalho sobre doutorado profissional. Tá? Todos os professores estão muito cientes disso e nós temos isso na página que vocês possam tirar dúvidas à vontade, vídeos, relatos de produtos tecnológicos que vocês possam desenvolver, ok? Então, esse é o primeiro ponto que eu queria relatar. O segundo ponto é relacionado ao nosso edital. O nosso edital vocês vão ter lá na nossa página, deixa eu voltar aqui na nossa página do programa, vocês têm lá um link de acesso, tá, ao edital extraordinário. Tá? Esse é um edital extraordinário. A seleção vai acontecer de 13 de agosto a 11 de setembro, tá? Se não me engano são essas datas, e que vocês podem se candidatar nesse período através, vocês vão clicar aqui, tá? E vocês vão abrir essa página do Digital Extraordinário, em que você tem aqui, na página do Digital 59, vocês vão abrir aqui, vocês vão ter um sistema de inscrição, tá? A inscrição toda é online, todo o processo é online, e isso é muito importante. Se vocês enviam material diferente do que está no edital, vocês vão ser desclassificados no processo inicial de seleção. Então, tome muito cuidado com isso. Então, vocês têm aqui um edital geral, que é da PRPGP, que é a nossa Pró-Reitoria de Pós-Graduação em Pesquisa, que vocês devem ler com cuidado, com as datas. Aqui vocês têm um cronograma ó, de 13 de agosto a 11 de setembro. Aqui vocês têm os períodos, aqui a nossa seleção é de 16 a 27 de setembro. Possivelmente a gente vai fazer uma seleção, deixa eu me ver aqui. A gente vai fazer uma seleção de 23 a 27 de setembro, tá? Então guardem essas datas aí, são a seleção de entrevistas, tá? Então vocês têm um processo de entrevista, a entrevista deve ser de 23 a 27 de setembro, porque na primeira semana vários professores nossos estão em congressos, assim. Então guardem essas datas aí. Então, vocês têm toda uma explicação aqui do edital, reserva de vagas, processo de inscrição, inscrições confirmadas. Leiam atentamente isso, gente, por favor, porque isso, muitos candidatos mandam de qualquer forma. Aqui vocês têm um passo a passo de como fazer a inscrição. Então, está tudo autoexplicativo aqui, tá? Então, esse é o primeiro passo aqui. E aqui embaixo, vocês têm o edital em si. Nós temos dois editais, tá? Um edital para a turma, que é a turma especial do IFAR. O que é uma turma especial do IFAR? A gente criou um edital específico para resolver para servidores lotados no IFAR. Nós, como a gente fala servidores, a gente está falando técnicos administrativos e docentes que estão lotados no IFAR, tá? Que podem concorrer, mas aí podem concorrer neste edital aqui, tá? E um edital aberto, um edital geral, que é esse edital aqui que eu vou abrir para vocês agora aqui, tá? Esse é o edital geral, que basicamente a diferença do IFAR para esse é só o que naquele outro só podem concorrer servidores lotados no IFAR. Por quê? Porque nós temos um convênio com o IFAR para que eles possam desenvolver e melhorar a gestão do IFAR como um todo. O meu objetivo aqui é tirar dúvidas sobre esse processo seletivo. Então, percebam, vocês têm dois editais, tá? Vocês têm que ler o edital extraordinário, não esqueçam disso. E vocês têm um edital específico aqui, que é o edital do doutorado profissional, que é esse que nós estamos abrindo nesse momento, tá? Quais são as dúvidas principais que chega a gente por e-mail? Todos os dias chegam dúvidas e podem continuar mandando, não tem problema. ppgop@ufsm.br. Tá? Podem mandar e-mails, tirar dúvidas aqui, vocês têm um e-mail, para que vocês possam tirar dúvidas à vontade.
Esse público-alvo, candidatos diplomados em curso de graduação ou superior e mestrado, tá? Importante que tenha o mestrado, é exigido o mestrado para isto. Tá? O número de vagas, nós temos 10 vagas nesse edital, sendo 8 vagas ampla e geral, uma vaga para PPI-Q, que é Pretos, Pardos, Índios e Quilombolas, e uma vaga para PCD, tá? Que é pessoas com deficiência. Então, nós temos lá um cronograma de vagas, que você, um link com as vagas aqui, ó, cronogramas e vagas, que vocês podem acessar e vocês têm dados aqui aonde eu tenho essas vagas. Não só a quantidade, mas como ela é distribuída. Nós temos 3 linhas de pesquisa e essas vagas são distribuídas em 3 linhas de pesquisa. Por exemplo, a linha de inovação eu tenho 3 vagas, a linha de pessoas eu tenho 2 vagas, a linha de ferramentas de avaliação e controle de gestão pública eu tenho 5 vagas. Aqui vocês têm alguns cronogramas aqui, que é muito parecido com o cronograma geral, que a gente faz e a gente vai divulgar, ou seja, o resultado final vai ser divulgado até dia 30/9, ou seja, 30 de setembro. Vamos voltar ao edital. Alguém pode dizer assim, mas 30 de setembro as aulas vão iniciar no segundo semestre, no dia 9 de setembro. Existe uma coisa que na pós-graduação é diferente da graduação. A graduação inicia dia 9, tá? A pós-graduação é um processo mais contínuo. Isso vocês vão perceber quando estiverem no curso em si. As nossas aulas, depois de ter feito o processo seletivo, as nossas aulas irão iniciar dia 24 de outubro. Tá? Vocês terão aí, naquela semana de 24 de outubro, deixa eu ver o dia certinho, para que vocês possam ter a ideia do que eu estou falando. 24 de outubro, 24 e 25 de outubro, serão iniciadas as nossas aulas. Vocês terão, nesse segundo semestre do curso, como a gente está iniciando mais atrasado, vocês terão 2 disciplinas, tá? Com os professores do programa, que seriam disciplinas mais concentradas, para que vocês possam fazer pelo menos 2 disciplinas esse semestre, e no semestre que vem vocês teriam mais disciplinas no curso como um todo, ok? Vamos aqui no edital específico, continuando no edital específico, nós estamos aqui em cronogramas de vaga, então vocês têm inscrições. Vocês vão se candidatar a uma das 3 linhas de pesquisa. Tá? Uma dessas 3 linhas de pesquisa. A gente faz uma seleção geral, mas também a gente faz uma seleção por linhas. Então, é importante que vocês possam ir à página do programa, tá? Que vocês possam ver a página do programa. Vamos lá voltar na página do programa. Deixa eu colocar aqui o FSM. E aqui vocês têm as linhas de pesquisa. Então, vocês vão lá embaixo. Aqui vocês têm as linhas de pesquisa, tá? Então, vocês têm uma descrição das linhas de pesquisa, tá? E tem os professores e o e-mail dos professores de cada linha de pesquisa, tá bom? Então, vocês vão se candidatar em uma dessas 3 linhas de pesquisa. O importante é que vocês possam conciliar o que vocês querem fazer com a nossa capacidade de orientação. O que é capacidade de orientação? Aquilo que nós sabemos fazer. Nós não sabemos resolver todos os problemas da gestão pública. Então, daquilo que nós estudamos, tem que ser conciliar com aquilo que vocês querem fazer. Eu quero fazer isso. O projeto pode ser maravilhoso, tá? Mas nós não temos conhecimento sobre determinado assunto. Como é que eu sei isso? Eu vou entrar na página de cada professor, então eu vou vir para o professor aqui, vou entrar no currículo de cada professor, tá? E vou avaliar o que esse professor produz, o que esse professor faz, em que ele está trabalhando, tá? Vou entrar no currículo dele. Então, o professor aqui, um professor aleatório, tá? Vou ver o que ele está trabalhando. Então, aqui ele tem o que ele trabalha, o que ele faz. E lá nas produções dele, eu vou ver as produções, o que ele está produzindo, que tipo de artigo, que tipo de vínculo ele tem, o que ele está fazendo ultimamente. Então, eu preciso entender o que esse professor faz. Eu vou nos orientandos dele, eu vejo o trabalho que os orientandos dele estão fazendo. Professor, eu posso mandar um e-mail para o professor? Pode, tá? Mas eles não vão avaliar o projeto de vocês. Até porque não é concebível que depois eles vão dar uma nota e eles possam avaliar. Então, eles estão proibidos de avaliar qualquer projeto que
que vocês possam ter. Então, é importante que vocês possam mandar e-mail para eles, eles não são obrigados a responder e-mail, tá? Eles não são obrigados a responder os e-mails dos candidatos em si. Normalmente eles respondem de forma educada, tal, mas eles não vão avaliar, eles estão proibidos de avaliar projetos de vocês, ok? Eu quero saber quem são os orientadores, vai orientar. A cada turma de mestrado, perceba, nós temos vários professores aqui de uma linha de pesquisa. Quem são os orientadores? Em cada seleção, em cada edital, existem os orientadores. Não são todos os professores que vão orientar nesse edital. Por quê? Porque nós temos que trabalhar com os professores que tiveram no APCN, ou seja, nós mandamos uma proposta para a CAPES, essa proposta foi aceita, e são esses professores, nesse primeiro momento, que vão orientar. Quem seriam esses professores? Está aí, ó. Aqui nós temos uma relação dos professores, essa é uma portaria de pessoal, uma portaria da comissão de seleção, que aqui estão todos os professores que irão orientar. Tá? Então, eu, professor Breno, professor Daniel, então eu vou ter 2 vagas, o professor Daniel terá 2 vagas, a professora Débora Bobicin terá 1 vaga, o professor Eugênio terá 1 vaga, a professora Grace terá 2 vagas, a professora Kalinga terá 1 vaga, a professora Kelmara terá 2 vagas, o professor Leander terá 2 vagas, o professor Reisoli vai ter 2 vagas, a professora Sheila terá 2 vagas, a professora Vânia Costa terá 1 vaga e o professor Vinícius terá 2 vagas. Eu acho que se somar isso aí dá 20 vagas, se eu não estiver enganado. Então, são esses professores que vão orientar. Eu quero que outro professor, outro tema, outro professor... Bem, espere o próximo edital, que esse professor possivelmente irá orientar. Tá? Então, vocês tenham claro, são esses professores, mesmo que alguém do programa, ou outro professor que seja interessado naquele tema, se ele não for orientar, não há o que fazer, gente. A gente tem que se enquadrar na nossa capacidade de orientação, dadas as regras da CAPES que exige. A CAPES exige que a gente possa ter no máximo 8 orientandos. Então, dada a nossa capacidade de orientação, dadas as condições que o programa nos dá, neste momento, neste edital, nós teremos esses professores a orientar. Há de um ponto a ressaltar aqui que nós estamos com esse processo seletivo aberto e vamos iniciar um novo processo seletivo para 2025. Tá? Então, esse processo seletivo é para iniciar no segundo semestre de 2024, mas nós também vamos trabalhar com um processo seletivo para iniciar em 2025. Esse processo seletivo de 2025, outros professores vão orientar, também vão orientar. Tá? Pode ser que alguns não estejam aqui, pode ser que alguns que estejam nesse edital não estejam no próximo, e outros que não estão aqui estejam no próximo edital. Esse edital de 2025, a inscrição será de 1º de outubro a 30 de outubro, se eu não me engano, mas vai ser nesse período também, tá bom? Então, assim, a gente é um fluxo contínuo, é um processo importante que vocês compreendam como acontece isso. Então, esse primeiro edital é para ingresso de 2024 e vamos abrir um edital para ingresso possivelmente em março de 2025. Tá? Vai depender do calendário da UFSM também. Então, vamos voltar ao edital, que é o que nos interessa aqui. Esse aqui, o edital. Tá? Nós temos aqui. Então, vocês vão escolher uma linha de pesquisa. Vocês vão, no projeto de pesquisa, vocês vão especificar na capa qual a linha de pesquisa vocês estão se candidatando. Não é ao professor, tá? Vocês não escolhem professor. Vocês escolhem a linha de pesquisa que vocês estão se candidatando. Tá? Logicamente, o tema vai ser mais recorrente ao professor A, B ou C, mas vocês não escolhem professor. A escolha não se dá pelo professor, se dá pela linha de pesquisa. Porque são os professores da linha de pesquisa que se reúnem e fazem avaliação. Não em conjunto, individual dos projetos, depois vocês têm uma média, e individual das entrevistas, depois vocês têm entrevista. Então, não escrevam o nome do professor, escreva sim o nome da linha de pesquisa. Tá? Projeto sem identificação da linha de pesquisa, ou seja, chega um projeto para mim que não está identificada a linha de pesquisa. Que linha eu vou encaminhar? Então, a nota do projeto vai ser zerada. Tá?
cada candidato deverá optar por apenas uma linha de pesquisa. Tá? Não deve ser escrito o nome do orientador. Estou deixando bem claro, bem explícito aqui. Tá? Porque se está escrito o nome do orientador, o orientador já achou um projeto mais interessante, ele só tem uma vaga, então você vai perder, pode ser um ótimo candidato, mas ele só quer aquele orientador em si. Então, ampliem as possibilidades em si. Será feita uma inscrição geral, leiam isso aqui com cuidado. O que eu quero chamar a atenção para vocês, pessoal, é a documentação. Vocês têm documentos obrigatórios no edital geral, tá? Que é aquele edital 051. Vocês têm documentos obrigatórios ali, tá? O edital previsto e não envia identificação acarretará indeferimento da inscrição. Isso é automático. Se vocês não mandarem aqueles documentos, automaticamente vocês vão ser indeferidos. Tá? Agora, um ponto: esse é um documento para avaliação dos candidatos. Aqui a gente não pode excluir o candidato, tá? Mas a gente pode zerar a nota. Por exemplo, mandem currículo Lattes, modelo Lattes NPq. Ou seja, se eu estou fazendo um trabalho dentro de uma universidade, o modelo Lattes de currículo, por que é importante? Porque isso padroniza os currículos. Então, a gente consegue padronizar todos os currículos. Senão, eu tenho currículos empresariais que chegam de determinadas formas e a gente não consegue as informações que a gente busca nos currículos em si, tá? Eu sei que algumas pessoas que estão no mercado, isso é mais difícil, tal, mas isso a gente busca no sentido de padronizar todo o processo. O item 5.22 é um item que dá sempre mais problema, tá? Que é a ficha de avaliação do currículo. Ele está anexo ao edital específico, tá? Então, lá você tem o anexo 1 do edital. Ela deve ser devidamente preenchida e documentada, tá? Lá tem assinaturas, você deve inserir da melhor forma possível. Enviar em arquivo único, tá? Envie em PDF, porque se vocês enviam algum arquivo que a gente não consegue abrir, como é que a gente vai avaliar uma ficha de avaliação que a gente não consegue abrir? Envie em PDF, envie em arquivo único. Por quê? Porque isso, se você não envia em arquivo único, isso dificulta muito a nossa avaliação. Tem gente que envia 40 documentos diferentes da ficha de avaliação. E a gente fica procurando, cadê a comprovação disso, cadê a comprovação daquilo? Então, gasta-se um tempo enorme na comprovação do documento. Então, é obrigatório enviar em arquivo único a ficha de avaliação e os comprovantes na ordem que aparecem na ficha. Então, eu tenho primeiro lá a titulação, tá? Eu tenho graduação em administração, ou em administração pública, ou em ciências contábeis, ou em direito, tá? Não importa. Eu coloco em um anexo 1, o diploma. Tá? Eu tenho especialização, coloco as especializações. Eu tenho mestrado nisso, coloco mestrado nisso. Aí eu tenho e coloco em ordem. Isso não é difícil, gente. Existem diversos sites na internet que vocês possam juntar documentos. Tá? É muito fácil juntar documentos, principalmente documentos em PDF. Isso não é difícil. Aqui está muito claro: os comprovantes enviados em arquivos separados não serão pontuados na ficha de avaliação. Não serão. Por quê? Porque isso gera um retrabalho imenso no processo. E isto está fora do edital. Nós estamos deixando claro para vocês. Isso acontece muito. A gente está chamando a atenção para que isso não ocorra. Porque isso para a gente é ruim. A gente quer que todos participem. Mas vocês têm que ler o edital com calma, porque a gente vai ter 50, 100, agora no mestrado nós tivemos 80 candidatos. Tá? Então, só nessa seleção nós tivemos 80 candidatos. Então, a gente tem que abrir 30 arquivos de 80 candidatos, é quase inviável para a gente fazer isso. Então, a gente pede que essas comprovações apareçam na ordem em um arquivo único na ficha de avaliação. Então, tem a ficha de avaliação, anexo à ficha de avaliação, todos os comprovantes. Tá? Eu vi a ficha de avaliação e não vi o comprovante. Gente, automaticamente está zerado. Tá? Precisa de todos os comprovantes no processo. Ok? Eu quero chamar a atenção muito para vocês isso. Chamar a atenção que esses documentos aqui são documentos de avaliação. Tá? Eu não vi a ficha de avaliação. Se você não enviou a ficha de avaliação, você não será desclassificado. Mas você não será desclassificado no processo seletivo. Mas você vai ter 0 no currículo. E o currículo, como vale lá 3 pontos, se não me engano aqui,
você vai ter no máximo nota 7, se você tirar 10 em tudo. Então, cuidado com isso. Tá? Cuidado em não enviar documentos sem as comprovações, enviar documentos em arquivos separados. Tenham muito cuidado com isso. Leia o edital com calma. Tá? Projeto de pesquisa. Tá? O projeto de pesquisa é importante que vocês desenvolvam, e eu chamei a atenção. O projeto de pesquisa a ser enviado deve apresentar uma proposta de produto tecnológico demonstrando a sua viabilidade na implantação das organizações públicas, na organização pública que você trabalha ou que você não trabalha. Esse é um ponto importante no doutorado profissional. A gente não obriga os candidatos a deixarem de trabalhar. Isso é facultativo. No entanto, é importante que ele tenha um tempo para fazer um doutorado, tenha um tipo de afastamento para fazer um doutorado e possa continuar na empresa ou na organização pública de modo geral, que ele possa implementar na organização pública. O problema que pode acontecer é que o aluno está se candidatando, mas ele tem que fazer as disciplinas aqui e depois ele tem que compensar o horário na instituição pública. Isto não é desejável. Não estou dizendo que isso é proibitivo, mas isso não é um desejável. Por quê? Porque o aluno ele não vai só participar das aulas, ele precisa ter uma carga de leitura, uma carga de atividades dentro do programa, e que se ele tira 20 horas, 12 horas, 16 horas para participar do programa e depois tem que compensar isso em sábado e domingo, ele praticamente inviabiliza a vida dele em termos de família, em termos de trabalho, em termos do curso em si. Então, não é o desejável, mas não é proibitivo que o aluno possa fazer isso. Tá? Então, é importante que o aluno consiga conciliar junto à organização pública o teu afastamento, que seja de 20 horas, e 20 horas está excelente, tá? Seja 20 horas está excelente durante todo o curso, para que ele possa ter um tempo para fazer atividades, continuando no trabalho e depois, nessas 20 horas, depois que terminar as aulas, ele vai implementar a ferramenta na instituição onde ele está trabalhando. Então, ele vai gerar uma melhoria do processo, uma melhoria do sistema, uma melhoria das atividades, das rotinas que ele trabalha e gerando resultados finais que possam ser avaliados. Então, é importante que ele consiga, negocie esse afastamento, negocie essa situação. Se ele for profissional liberal, não tem problema nenhum, mas que ele consiga negociar esse tempo que ele possa fazer o doutorado. Isso não significa que ele deve se afastar do trabalho. Tá? Ele deve continuar, ele pode continuar no trabalho, mas que ele tenha um tempo de afastamento e que não precise voltar a trabalhar, repor os horários que ele ficou em sala de aula, que ele ficou em grupos de pesquisa, que ele ficou implementando no trabalho. Tá? É isso que nós queremos chamar a atenção quando a gente... isso vai contar na avaliação, tá bom? Mas não é impeditivo. O meu chefe não liberou, eu não posso fazer um doutorado. Pode, isso não é impeditivo em si, mas o aluno tem que estar sabendo, o candidato tem que estar sabendo, a candidata tem que estar sabendo que isso vai gerar uma carga de trabalho a mais para ela. Por quê? Porque ela vai ter que fazer um doutorado, vai ter que repor aquelas horas que ela deixou de trabalhar aqui, e isso vai custar um tempo que ela teria com a família, teria que da leitura dos trabalhos que ela tem que ler, das apresentações que ela tem que fazer. Então, tem toda uma carga em cima disso, ok? O item 2.4, memorial descritivo. Então, vocês têm um memorial descritivo aqui, que é o anexo 2 desse edital, que vocês vão relatar os pontos e tal. E o que tem de novo aqui, nós temos uma carta. Se houver, ou seja, a carta também não é obrigatória, de intenção de afastamento, de no mínimo 24 horas de atividades laborais para a realização do curso durante 24 meses. Por que essa carta? Ou seja, você não pode pedir um afastamento antes de ser aprovado. Isso é claro. Mas você tem que ter a intenção de se afastar de no mínimo 20 horas das atividades laborais, tá? Para que você possa realizar as atividades do curso. E esta carta deve ser assinada pelo candidato e pelo chefe imediato, concordando com esse afastamento, ou com essa intenção do afastamento. Ressalta-se aqui que essa carta não é obrigatória, mas contará um ponto na avaliação da entrevista. Tá? Ela não é obrigatória. Por quê? Porque a gente não pode impedir que o aluno possa fazer o curso se não houver isso. Tá? Isso não é obrigatório em si. Mas isso a gente vai pontuar lá como positivo quem conseguir realizar esse afastamento nesse processo, ok?
Há dúvidas, assim, a gente pode conversar pessoalmente, não tem problema por e-mail, fiquem à vontade sobre isso, tá? Os critérios de seleção, então nós tem 3 pontos curriculares, então a gente vai avaliar o curricular com essa pontuação aqui, vocês têm lá, está no edital, tá? Comprovação, tá? Por exemplo, tem uma comprovação de participação de sindicatos. Vocês devem ter uma portaria, alguma coisa, portaria de órgão colegiado, participação em entidades sociais, vocês devem ter alguma portaria, alguém, ou o chefe possa assinar por vocês. Cursos de qualificação, vocês têm certificado, cargos de chefia, normalmente no setor público vocês têm isso registrado em portarias. Ah, cargos de chefias, CDs, DAS, seja lá o que for, FGs, vocês também têm, sai no Diário Oficial. A experiência profissional, vocês comprovam em carteira, experiência serviço público também vocês comprovam pelo Diário Oficial, tutoria, vocês também têm certificados, docência, certificados, tá? Isso aqui não tem problema. Produção científica é a partir de 2018 para cá, por quê? Porque não é a produção científica da vida inteira de vocês. Então, vocês têm a classificação do Qualis, que é a referência nossa da área do Qualis, o Qualis da CAPES. Tá? Então, vocês têm o Qualis da CAPES, que é a referência que vai dessa avaliação. Onde está esse Qualis da CAPES? Aqui, ó. Se vocês clicarem aqui, vou clicar aqui para vocês verem, ele vai abrir o sistema Qualis. Então, vocês vão vir aqui, ó, sistema de classificação Qualis, classificação periódica de 2017 a 2020, que é a mais nova que nós temos, tá? A área de avaliação, administração pública de empresas, ciências contábeis e turismo. Aí vocês vão colocar o título periódico que vocês tiverem aqui. Título periódico. Eu vou colocar aqui cadernos BAP, por exemplo. Tá? E vou consultar. Vamos ver o que ele vai me gerar aqui. Ele vai buscar esse periódico. Tá? E ele vai me dizer, olha, na área de administração, esse periódico vale um A2. Tá? Então, eu venho aqui no edital específico. Eu tenho que voltar aqui, né? Eu cliquei. Eu volto aqui no edital específico e vou pontuar ele como um A2, que vale 4,5 pontos, se eu tiver apenas um artigo nele, tá? Eu tenho aqui autoria de livros, capítulos de livros, produções técnicas, com as devidas comprovações, tá? Nós temos a descrição das produções técnicas aqui nesse item aqui, ó. Técnicas e tecnológicas. Lembra que eu mostrei lá no site do PPGOP, vocês têm todo um relato sobre as produções técnicas lá. Vocês podem ver lá, que lá está muito mais esclarecido, mas aqui vocês também têm o que são produções técnicas, tá? Eu tenho dúvida se isso é ou não é uma produção técnica, tá? Manda um e-mail para mim que a gente responde o mais rápido possível. Eu consigo comprovar dessa forma? Consegue. Normalmente o software você consegue com uma declaração da universidade, com um link de acesso que a gente possa acessar. Isso vai depender do que vocês estão fazendo em si, tá? Normalmente uma declaração da universidade, do órgão público, da Receita, do INSS, do IBAMA, do ICMBio, seja lá o que for, já é comprovação para a gente, ok? Porque é a declaração de um órgão público, de um servidor público. Normalmente o chefe do órgão ou o seu chefe imediato. A pontuação do currículo vitae, ou seja, na ficha de avaliação, vocês preenchem a ficha de avaliação, ela deve ser preenchida. O nosso papel é conferir o que vocês colocaram na ficha com os documentos comprobatórios que vocês colocaram. Então, a gente vai conferir documento a documento e vai dar uma nota do currículo, tá? A nota será convertida de 0 a 10. Para fins de conversão, será atribuída nota 10 ao candidato com maior nota total no currículo vitae de todos os candidatos inseridos no sistema. Então, não é por linha. Tá? Entre todos os candidatos, eu tenho alguém com 30 pontos no currículo. Então, esse vai ser o 100 e todos vão ser convertidos a partir dessa regra de 6 simples. Regra de 3 simples para atribuição da tua nota do currículo. Então, se eu tenho alguém que tirou
10 pontos, maior nota do currículo foi 10 pontos, eu tirei 5 pontos, eu tirei metade da nota principal. Normalmente o meu currículo vai ter uma nota de 1,5, tá? Então, aquele que tirou 10 vai ter 3 pontos no currículo, aquele que tirou 5, tem 5 pontos de pontuação, vai ter uma nota 1,5. Então, essa conversão é uma conversão de regra de 3 simples entre todos os candidatos do edital específico, ok? Novamente, a ficha de liberação deverá ser totalmente preenchida no candidato. Por que a gente reforça isso? Porque muitos candidatos não fazem isso. Isso gera muita frustração no processo seletivo, conforme demonstrado. A ficha deverá ser preenchida, quantidade e soma total de cada item, assinada pelo candidato. Caberá à comissão conferir a nota pedida dos respectivos documentos comprobatórios. Então, a gente chama atenção nisso no edital, porque isso gera frustração. E a gente não quer que aconteça isso novamente. Cada candidato caso o candidato não preencha a quantidade de seus dados, soma, e não assim, será nota 0. A gente chama atenção disso sempre, tá? Aí, o item 2, vocês têm um projeto de pesquisa, como eles são avaliados, então, o interesse dos professores. Lembre, eu posso ter um excelente projeto, mas se os professores não estudam aquele tema ou não têm interesse em estudar aquele tema, não há o que fazer, gente. Ou não tem conhecimento sobre aquele tema, não há o que fazer. Então, tentem casar o interesse da linha de pesquisa, interesse dos professores da linha, dos professores que vão orientar, tá, com o projeto de vocês. Clareza e problemática do projeto, clareza metodológica, fundamentação atualizada. O que é a fundamentação teórica atualizada? Pegar trabalhos de 2019 para cá, tá? Trabalhos recentes. Tá? Viabilidade do projeto. Vocês têm que mostrar que vocês têm condições de implementar o projeto. Isso vai ser muito avaliado no doutorado. Se vocês têm condições de implementação disso. Eu quero um projeto, eu tenho que fazer uma reforma da lei complementar tal no Congresso Nacional. Gente, isso não é viável. Isso não é viável para se implementar o projeto. Então, isso mesmo que a sua ideia seja interessante, você não consegue viabilizar esse projeto. Tá? Então, o projeto de vocês ele vai ser avaliado pelos professores da linha, que têm conhecimento sobre o assunto, e cada um vai dar uma nota. Tá? Essa nota vai se aparecer com vocês com uma média dos docentes. Tá? Então, os professores vão se reunir e vão dizer, olha, a média desse projeto é nota tal. Ok? E aí vem para a entrevista. Tá? A entrevista também tem 3,5 pontos. A possibilidade de dedicação, afastamento das atividades laborais, defesa do projeto, domiciliamento. Vocês vão ser questionados na entrevista basicamente sobre a sua disponibilidade de participação no curso durante todo o período, durante os 4 anos, e sobre o projeto. Tá? Vocês vão ter esses questionamentos básicos E o projeto os professores vão questionar, eles leram o projeto, eles vão questionar pontos do projeto. Vocês não precisam fazer apresentações em PowerPoint, não, nada disso. Essa defesa é oral. Vocês vão estar numa sala, tá? As salas vão ser especificadas, vocês vão estar numa sala, num conjunto de professores, vai ser 3, 4, 5 professores na sala, que vão te arguir sobre o projeto em si, tá? Tentando entender de onde você é, como é que você vai fazer para viabilizar, se você não é de Santa Maria, se você vai morar, se você não vai morar em Santa Maria. Questionamentos normais que a banca sinta vamos dizer assim, confiança que o candidato vai vir, vai ficar e vai desenvolver o trabalho da melhor forma possível, ok? A divulgação da data, horário e local de entrevista será divulgada oportunamente depois que terminar as inscrições de vocês, ok? O candidato que não comparecer na entrevista será desclassificado. Nós não temos o que fazer. O candidato não apareceu, não tem o que fazer. Então, as notas são currículo vitae 3, projeto de pesquisa 3,5, defesa do projeto, entrevista 3,5. Aqui vocês têm as informações, pedidos de recurso vocês podem fazer depois. Tá? E aqui embaixo vocês têm a ficha de avaliação para que vocês preencham. Então, vocês colocam o nome do candidato, linha de pesquisa e vão preencher. Esse aqui, eu tenho 0 aqui. Zero. Não tem problema. Então, preencha somente a que vocês têm pontuação. Tá? Então, vocês têm toda a ficha aqui. E lá embaixo, vocês preencham o total. Assinem aqui. E anexo a essa ficha, vocês vão colocar os comprovantes.
tá? Novamente, coloquem os comprovantes. Anexo. Então, eu tenho lá, primeiro item, que é graduação em administração pública ou áreas afins, tá? Eu coloco o comprovante da graduação. O que são áreas afins? Administração pública e de empresas, ciências contábeis e turismo. Então, se eu tenho graduação em uma dessas áreas, é a área afim, eu posso contar como área afim. E você coloca o diploma como anexo, primeiro anexo, anexo 1 dessa ficha de avaliação. Ok? Por fim, vocês têm o memorial, que vocês devem descrever, tá? Isso aqui são só apontamentos, vocês devem pegar esses pontos do memorial e descrever esses pontos do memorial aqui. Ok? Essas são as questões básicas, pessoal, que a gente queria apresentar para vocês, para que vocês possam ter menos dúvidas, tenham menos dúvidas em relação ao processo seletivo do nosso doutorado. A gente faz da forma mais transparente possível, porque a gente acredita que a administração pública, se a gente prega transparência, prega eficiência, a gente tem que fazer isso da melhor forma possível. Isso não significa que a gente não cometa erros, mas que a gente cometa erros, a gente possa modificar e aprender com os próximos. Última coisa, o curso, as entrevistas serão presenciais, tá? Todas as entrevistas serão presenciais no processo, nesse primeiro processo seletivo, para que a gente possa compreender melhor, a gente está aprendendo nesse processo seletivo do doutorado. E as aulas serão concentradas quintas e sextas-feiras. As nossas aulas sempre serão concentradas quintas e sextas-feiras. Então, quando você vai pedir afastamento ou pensar em afastamento, as aulas serão sempre concentradas. Você não terá aulas em outros horários, só se tiver alguma coisa extraordinária que você possa ter aula, ok? Espero ter contribuído aí tirar algumas dúvidas de vocês e a gente segue à disposição aqui para sanar possíveis novas dúvidas nesse processo. Um abraço para vocês, boa seleção, torço por todos vocês, mas não torço por nenhum específico, tá bom, pessoal? Um abraço.